Ei, Manuela. Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bom? Bom te ver, bom te ouvir também. Bom dia, saudades também. Obrigada Sim, com pelo certeza. convite. Nossa, eu que te agradeço, assim, imenso. Muito, muito obrigada. É bom que a gente vai retornando aí com as parcerias, né? Exatamente, muito bom. Fiquei muito feliz. Que bom. Bom dia, gente. Bom dia. Ninguém tomou cafezinho, né? Todo mundo voltou rápido. Só se já tivesse pronto. Aí a gente... O meu estava aqui pronto. O meu não, então, ó... Ficou sem. Aguinha mesmo. Que já é ótimo também, né? Gente, será que eu posso dar início? Como é que está acontecendo? Porque são 10h30, Claro que sim. ou é a professora Marta, ou é a Não, mesma, né? é você joia, mesma, a Eneida. palavra é Tá sua. bem. Obrigada, Eneida. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Flávia Botec, professora no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do PPGEAL. Hoje eu gostaria primeiro de agradecer a presença de todos. Hoje estamos aqui, daremos início então à sessão 9 de apresentações do nosso seminário, intitulada Processos Urbanos e Morfológicos. Nessa sessão, temos a honra de contar novamente com a participação da professora Maria Manuela Guinler Neto, a qual ratificamos imensamente o agradecimento e a parceria, no desejo de que isso se perpetue, que a gente continue a criar laços. Manuela é arquiteta urbanista. Eu vou ler novamente o currículo dela, porque pode ser que alguém não estivesse presente anteriormente. Arquiteta urbanista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável pela Escola de Arquitetura e Urbanismo, também da UFMG, doutora pelo mesmo programa, em 2020, é pesquisadora do Laboratório da Paisagem, da Escola de Arquitetura, na UFMG, integrante do grupo de pesquisa CNPq em desenho ambiental. Recebeu 2 prêmios pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em Minas, IAB Minas Gerais, referentes à dissertação de mestrado sobre a paisagem de Ouro Preto, em 2014, e a coautoria no livro Fundamentos de Morfologia Urbana, juntamente com a professora Stael, publicado no Brasil em 2015. É professora de pós-graduação no curso de especialização em arquitetura da paisagem no Instituto de Educação Continuada da PUC Minas atualmente. Nessa sessão serão apresentadas as pesquisas orientadas por mim, na seguinte ordem. Primeiro, Felipe, dos Santos Wagmacher, proposta metodológica de análise energética do território, um parâmetro de avaliação pela física clássica. Na sequência, Denise Aparecida de Souza Barroca, urbanização dispersa no município de Colatina, legislação urbanística e análise de loteamentos aprovados entre 2010 e 2021, e na sequência, finalizando, Cláudia Inês Rezende Melo, doutoranda, esqueci de dizer que os 2 primeiros discentes são do mestrado, e Cláudia é doutoranda do programa com a tese, né, que ela está construindo, os rios urbanos, resiliência e projeto urbano, o caso do Rio da Costa em Vila Velha. Cada apresentação ela terá em torno de 10 minutos. Ao fim de cada apresentação, o próximo estudante já pode iniciar a sua fala, né, o próximo discente. Os slides eles serão passados pela comissão organizadora, conforme eu acho que vocês já viram, né, nas sessões anteriores. Ao fim das apresentações, a palavra será passada
para a Manuela, para a gente construir um debate sobre os temas. Agradeço novamente a todos os presentes, professores, alunos, convidado, e damos início, então, à sessão 9. O primeiro a falar será o Felipe. Só queria perguntar uma dúvida em relação ao tempo. Eu que tenho que controlar aqui o tempo, avisar para o... Acho que vou fazer isso, Felipe, tá? Faltando aí 1 minutinho, eu te dou uma avisada. É isso, Flávia. Tá bom. Felipe, fica à vontade. Estamos aqui para te ouvir. Bom dia, pessoal. Eu estou um pouquinho à vontade, mas estou nervoso, para ser sincero, né? Estou à vontade, estou com o meu gatinho aqui no escritório, está tudo mais ambientado, né? Eu sou aluno de mestrado, minha orientadora é a doutora Flávia Ribeiro, Boteca. Eu queria agradecer em nome dela todos os professores do PPGAL, né? E principalmente os professores que me orientaram também, né? Nas disciplinas, é muito importante isso aí, né? E agradecer a Manuela, né? Saiu lá, dedicar esse tempo dela, não só do seminário, também poder ler o trabalho da gente, né? Então, o título, ele ainda é provisório, né? É uma proposta de análise do território energética, metodológica, um parâmetro de avaliação pela física estática. Eu coloquei física clássica, estática, não estou definindo. Mas vai se definir ainda. No próximo, por favor. Então, vamos introduzir aí o que é onde a física entra isso aí, né? Porque se a gente for analisar a unificação do território, eu sei que existe, a gente sabe que existe toda a diversidade, né, e a complexidade do território, são muitas variáveis, mas a gente vai fazer uma tentativa. Por exemplo, a maçã caiu na cabeça de Newton, né? A laranja, ela é uma variável também, diferente da maçã, mas ela vai cumprir a mesma função, vamos dizer assim. Agora, já uma melancia e uma jaca vai fazer diferente. Então, essa é a lógica. O objeto, a gente vai analisar as deformações do objeto, né? A partir das deformações, a gente vai sacar que tem forças aplicadas nele, né? Então, se tem forças aplicadas nesse território, aí a gente pode fazer a mesma coisa que Hooke fez, né? Então, a gente fala aqui que a realizar uma unificação das múltiplas temáticas do território pela física estática e considerar as tensões do valor igual a 1. Isso eu vou falar mais na frente. Mas só saber, nesse slide, que Hooke, ele que era contemporâneo de Newton, ele foi mais empírico, ele pegava um pedaço de madeira e testava. Pegava um pedaço. Newton fez as leis, tudo a coisa mais clássica, mas Hooke, ele fez esse trabalho, né? De pegar um pedaço de madeira, um pedaço de concreto, um pedaço de aço e colocar no laboratório e aplicar forças constantes nesse material. Isso resultou na deformação, né? Que seja elástico, plástico e ruptura, né? A deformação elástica geralmente está nessa reta, né? Se a gente for pegar vários materiais e ver como é que é o gráfico dele, cada material tem seu gráfico. Então, quando a elástico é quando você aplica uma força, ele volta para onde estava antes, de forma bem resumida, né? A plástico, geralmente, já começa uma curva, ela começa a deformar. Então, nesse tipo de deformação, já é uma coisa mais... A entropia já começa a ser mais relevante, né? Ele não volta para o estado anterior, né? E a ruptura, o escoamento, são fenômenos que já é tentar observar no território, né? Nem todo objeto dá para a gente conseguir, vou falar sobre isso depois, né? Então, basicamente isso aí. Pode passar, por favor? Coloquei menos slides para tentar explicar mais a questão do método, menos o objeto empírico, né? Então, a introdução, se fala da história da física, né? Tem a Tatiana Roque, e tem o Sherman também, né? Que vai poder contextualizar, porque até fica difícil saber, é física ou é engenharia? A gente não sabe discernir isso aí. Então, na história da física, a gente viu essa história toda de Hooke, a treta que ele tinha com Newton, essa coisa toda, né? Eu estou falando, a gente tenta brincar para poder ficar mais suave, né?
o referencial teórico, né? Há convenções de forças, por que tem que ser convencionadas? Por exemplo, você pega uma fórmula de Bhaskara, se você tiver que deduzir essa fórmula toda vez que for aplicar Bhaskara, fica complicado. Então, você tem que usar convenções. A fórmula é essa aí. Mas, lógico, que no trabalho a gente vai explicar por que essas convenções são feitas, mas tem que... na hora de aplicar, a gente tem que tomar como verdade, né? Vai ter que tomar como uma premissa para poder se ajustar no cálculo, né? Que são o conceito de força, direções, vetores, sinais, para aplicar porque uma laranja ela não tem sinal, mas a gente tem que saber como é que aplicar um sinal numa laranja ou numa maçã para ser uma força que vai ter um efeito X ou Y, né? Então, o território. Então, um esboço metodológico da escala regional, depois eu vou falar mais questão da escala. O que acontece? As forças, a gente sabe que existe desde a escala do átomo até do universo, né? É muito amplo isso aí, né? Então, só no território que a gente estuda já tem a escala do bairro, da casa, da praça, da cidade, né? Da região. Então, como eu tentei aplicar isso aí também numa escala menor, e o objeto empírico não permitia conseguir ver essas deformações, né? Tem esse problema também. Então, nem todo objeto empírico... O ideal é que sejam os casos mais extremos para você poder visualizar as deformações, já que é uma coisa que está em fase inicial e a gente está testando uma forma, um método, uma ferramenta para poder chegar nos resultados. Então, por isso que essa questão de escalar é muito importante, né? Ensaio ou aplicação do método da escala regional, né? Então, eu peguei um objeto empírico, depois eu vou falar mais sobre ele lá na frente. A gente, com dados, mapas, dados geográficos, estatísticos e tudo, a gente traça o método de Braudel foi adaptado para poder, a partir dele, a gente conseguir, com os dados geográficos, nessa escala regional, né? A gente conseguir traçar essa linha, porque as forças são retiradas da história. Então, o estudo da história é muito importante. Eu não sou historiador, eu reconheço minhas limitações, né? E objeto empírico, eu tive que fazer um estágio de pesquisa no objeto empírico para poder preencher lacunas e conseguir aplicar, calibrar, que eu apliquei, tentei aplicar esse método, só que depois, não, está faltando alguma coisa aqui para poder inserir de dados, né? E os dados que eu vou inserir vai resultar nos resultados, pode ser resultados diferentes. Então, fiquei 6 meses refinando um pouco os dados, apesar de colocar de forma muito sucinta, né? As convenções retiradas das forças, análise, a tabela de forças e tensões, aí tem uma análise quantitativa e qualitativa, né? Qual a diferença dessa análise? É as forças, você vai olhar a força. Eu não cheguei a escrever sobre isso, mas, assim, tem 2 forças que foram destacadas, né? Então, nessa análise quantitativa, eu falo, por que essas forças, né? Pode gerar uma pesquisa a partir disso aí. Por que essas forças são... Eu tenho suspeitas, né? Por que essas 2 forças foram tão relevantes nos resultados, né? E uma análise qualitativa, que é da própria deformação, né? A própria deformação e análise da história, a partir da história que você coletou os dados, você vai Então, a ideia é que se possa aplicar em outros objetos empíricos, para se possa, inclusive, melhorar e adaptar o método, né? Que não é perfeito. Você está aplicando um território só, não pode ser uma coisa que está completa. Impossível. Tem que reconhecer isso aí, né? E o que se espera... Pode passar para frente, por favor. Próximo slide. Né? Aí a justificativa disso, o problema, né? A gente vê a aplicação da lei de Newton, né? E na história da física, a gente vê que começou com a filosofia, né? As pessoas tentando resolver os problemas delas. Aí começaram a ver soluções que vinham a partir da natureza, né? Aí, da mesma forma, de forma homóloga, a gente está tentando fazer aqui. Tem uma ferramenta que já existe muito consolidada, que são as leis de Hooke, de Newton, essas coisas todas aí, está aplicando em objetos, em outros objetos empíricos. O que seria homologia? Homologia é igual, vou simplificar bastante. Morcego e o passarinho voam, né, de forma homóloga, usando as mesmas leis da física, né? Só que o morcego é um mamífero, né? Teve outro traço na evolução, teve outros ancestrais,
E não teve um ancestral comum da ave que voou também. Eles usam a mesma lei da física. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos usar as mesmas leis da física que se aplicam em outros materiais e adaptar isso aí para poder, né? Para poder aplicar no território, né? Então, aí a gente começa a falar de Castorídeos, li muito Castorídeos, viu? Leitura densa, aquela coisa toda, filósofo, né? Complicado, mas é o que acontece. E esses caras começam a sugerir, né? Os métodos novos que contemplam tempo, espaço, ele chega até relatividade, né? Não cheguei a tanto, não. Falar física clássica, física quântica. Felipe, falta 1 minuto. Último slide. Pode passar, por favor. Aí o objeto, por favor. Aí o método, né? Ixi, tem muita coisa, não vai dar tempo. Né? Aí tem o que já foi feito é pesquisa histórica do objeto empírico, pesquisa referencial teórico, produção de mapas e dados geográficos prévios dos resultados, né? Só que a gente precisa dessa validação também, né? Para a gente poder falar que eu tive dificuldade de traçar um cronograma porque eu preciso primeiro dessa validação, né? Para poder traçar um cronograma mais... E pode ir para o próximo. Referência. As referências eu tive que dividir por temas, né? Na introdução, passo para o próximo. Da pesquisa histórica, que é muito específico do meu objeto empírico, né? Se eu misturar essa referência aí, vai ficar tudo bagunçado, né? Do objeto empírico que eu trabalhei, essa referência. Passa para o próximo, por favor. Né? Da física ao território, que chega aquela coisa, como eu vou pegar os estudos da física e tentar aplicar para a homologia. Para o próximo, por favor. Os dados geográficos, né? ABSAB. Eu vou colocar. ABSAB é o legal do ABSAB, é que é um ser humano que tá lendo a paisagem e começa a estudar a geomorfologia, né? Você vai pegar um livro muito de engenharia, de geomorfologia, tem essa característica diferente. Então, a ABSAB sobressai, sim, nesse ponto de vista. O próximo, por favor. Felipe, a gente te agradece, tá? E vou passar a palavra para a Denise, depois a gente continua a conversa quando a professora Maria Manuela fizer os comentários dela. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Denise, sou orientada pela professora doutora Flávia Ribeiro Botecchia. Meu título provisório é Urbanização Dispersa no município de Colatina, Legislação Urbanística e Análise de Loteamentos Aprovados de 2010 a 2021. Bom, no Brasil, a partir da década de 1940, ocorreu um grande processo de migração das populações do campo para a cidade. Todavia, essas regiões elas não haviam sido planejadas para esse fenômeno. Então, a partir daí, vários problemas econômicos, sociais e urbanos foram surgindo ou se intensificando. Décadas mais tarde, a urbanização brasileira começa a se apresentar de uma forma dispersa, que, segundo Catalão, é caracterizada pela descontinuidade territorial, tem cidades alternantes do centro e periferia, contrariando, né, a característica histórica de aglomeração definidora das cidades, e, para espanto de muitos, não está restrita a contextos metropolitanos. Com relação às legislações urbanísticas, eu destaco que foi a partir da década de 1970 que elas começam a abarcar parâmetros de ordenamento do uso e ocupação do solo, bem como normas regulamentadoras da propriedade urbana em prol do uso coletivo e do equilíbrio ambiental, onde eu destaco a Lei Federal de Parcelamento do Solo, bem como algumas outras leis com referência ao Estatuto da Cidade e também a Constituição Brasileira de 88. Eu trago o recorte da minha pesquisa, que é o município de Colatina, que está situado na microrregião centro-oeste do estado do Espírito Santo, como pode ser visto nesse mapa lateral. Essa cidade está a 132 quilômetros da capital Vitória, e o objeto em si é a ampliação da área urbana desse município, mediante os loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2021.
A problemática em si, ela trata e está relacionada à urbanização de Colatina, onde a partir de revisões bibliográficas a gente constatou que foi produzida através de uma lógica de mercado, sobre o contexto da modernização capitalista e das legislações urbanísticas vigentes. A partir daí, algumas perguntas de pesquisa surgiram e eu estabeleci essas 4 como fundamentais. A atual urbanização de Colatina ela pode ser caracterizada como dispersa? Essa urbanização se deu predominantemente em alguma região ou estabeleceu eixos tendenciais de crescimento urbano? Os loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal no recorte temporal estabelecido causaram perda ou continuidade do território urbano? De que modo as legislações urbanísticas contribuíram na atual forma urbana colatinense? A partir daí, eu trago os objetivos dessa dissertação. O geral é verificar se a urbanização de Colatina se caracteriza como dispersa, sobretudo a partir dos loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal, no recorte temporal dado. E para alcance desse objetivo geral, foram definidos 4 objetivos específicos. O primeiro, estudar e entender o conceito da dispersão urbana. O segundo, compreender o conceito de cidades médias, investigando a sua aplicabilidade à Colatina. O terceiro, assimilar a inter-relação do crescimento das cidades com os marcos legais, sejam eles municipais, estaduais, federais, todos eles que tangem o parcelamento do solo urbano. O quarto e último, alcançar um conhecimento aprofundado dos loteamentos aprovados pela Prefeitura Municipal de Colatina durante o período estudado, confrontando a distribuição desses empreendimentos no território às tendências de expansão prevista. Apesar de não ser uma exigência, ocorreu uma hipótese que é a ampliação da área urbana de Colatina, mediante os loteamentos aprovados no período a ser estudado, e essa ampliação ocorreu a partir de um processo de fragmentação socioespacial e se caracterizou como dispersa. Enquanto conteúdo empírico, eu trago os 34 loteamentos aprovados, demarcados nesse mapa na lateral direita. Eles foram aprovados durante o recorte temporal e tiveram picos de aprovação nos anos de 2015 e 2016, como pode ser visto no gráfico 1. Os loteamentos aprovados, os 34, eles estão demarcados em preto, ao lado da área urbanizada que está demarcada em cinza mais escuro. Enquanto justificativa, eu trago a necessidade de ampliar os estudos relacionados à produção de Colatina, atualizando e produzindo informações acerca da expansão do seu tecido. Eu trago o trabalho da Vivi Albani, que foi uma dissertação apresentada ao PPGA em 2012 como uma referência e parâmetro para a definição desse período, pois ela estudou a expansão urbana de Colatina até o ano de 2010. Esse município apresenta uma expansão linear e descontínua ao longo dos anos, contudo, essa fragmentação foi acentuada pelos loteamentos situados em novas áreas urbanas em concordância com os interesses do capital imobiliário. Notamos, a partir de uma observação inicial, que apesar dos vários loteamentos instalados, houve a persistência de vazios em áreas centrais mediante o processo de ocupação das regiões periféricas, fato que eu pretendo analisar e compreender à luz das teorias. Por fim, a justificativa para o desenvolvimento desse estudo está para além de uma análise das formas espaciais urbanas, isso de modo isolado, pois trata-se de um caminho metodológico segundo o qual se parte das formas para chegar aos conteúdos e processos que as explicam. Eu trago uma sintetização do referencial teórico do meu trabalho e alguns apontamentos de suma importância. Para Nestor Goulart Reis, a dispersão urbana ela está relacionada a 2 fatores principais. O primeiro, o aumento excepcional da população urbana e a modernização capitalista. Catalão destaca outros 2, que é a origem da periferia precária, que está relacionada ao aumento da população, e posteriormente, a partir da década de 1990, o boom de loteamentos e condomínios fechados. A ampliação dessas áreas urbanas, primordialmente essa
a partir da aprovação de loteamentos pelos municípios, é trivialmente conduzida e induzida pelas legislações urbanas, pela gestão pública e pelo mercado imobiliário. Ou seja, a gente traz essa atuação tanto dos agentes públicos quanto os privados. Com relação às legislações, eu aponto duas nesse momento, que seria a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano, onde são previstas duas formas de parcelamento, desmembramentos e loteamentos. Destaco que no meu trabalho vão ser utilizados os loteamentos apenas devido ao arsenal documentário da Prefeitura Municipal, e também trago a Lei 13.465 de 2017, que foi uma lei que atualizou a Lei 6766, através da inclusão de dois novos ordenamentos territoriais, que são os condomínios de lote e o loteamento de acesso controlado, comumente conhecido como loteamentos fechados. Enquanto método, a minha pesquisa ela se classifica como descritiva exploratória para os objetivos e documental bibliográfica de estudo de caso enquanto procedimentos técnicos. Para alcance dos objetivos anteriormente apresentados, foram definidas 4 etapas: a primeira, revisão bibliográfica; a segunda, recolha e documentação dos dados empíricos; a terceira, sistematização dos dados; a quarta e última, análise e sobreposição desses dados. Atualmente, eu estou finalizando a etapa 2, que é a recolha de documentação e dados empíricos, conforme o cronograma apresentado. Essa etapa 2, ela se findará antes da qualificação, e logo após a qualificação virão as etapas 3 e 4, e logo após a defesa no ano de 2023. Para finalizar, eu trago o sumário provisório da minha dissertação. A introdução ela veio diluída nessa apresentação. O segundo capítulo vai tratar da abordagem teórica, onde eu vou apresentar o conceito de dispersão urbana e como se dá a inserção dos loteamentos nesse processo de dispersão. Esse capítulo ainda está em desenvolvimento, ele avançou um pouco mais a partir da entrega dos documentos da professora Manuela, e ele será finalizado antes do período de qualificação. O capítulo 3, ele está completo, e ele trata de Colatina, ele se chama Colatina, Perspectiva Histórica de Planejamento Urbano, e ele tem o objetivo de apresentar o município de Colatina. Ele traz a conceituação de cidades médias e fragmentos relevantes das legislações urbanísticas que tangem o território urbano. Seguindo, o capítulo 4 será de resultados analíticos, ele ainda não foi iniciado, e eu pretendo apresentar os resultados obtidos através do procedimento metodológico estabelecido, onde eu vou discorrer sobre o objeto de estudo e discutir os dados empíricos entre si e à luz dos fundamentos teóricos. Em seguida, seriam as considerações finais, que é um capítulo ainda não desenvolvido, e as referências. Essas referências que eu trago para vocês são as referências utilizadas nessa apresentação. E eu deixo aqui os meus agradecimentos à professora Manuela por ter lido meu trabalho, por estar aqui para trazer suas contribuições, à minha orientadora Flávia, à FAPES e a cada um presente. Obrigada a você, Denise. Cláudia. Bom, gente, meu nome é Cláudia Mello, eu sou orientada pela professora doutora Flávia Ribeiro Bottecchia, e vou iniciar a apresentação Rios Urbanos, Resiliência e Planejamento Urbano. O caso do Rio da Costa, Vila Velha, é esse. Pode passar, por favor. Problema e hipótese inicial. Diante da anulação da importância dos cursos d'água, das evidentes mudanças climáticas e do aumento dos volumes pluviométricos, as cidades banhadas por rios necessitam, além dos projetos de recuperação destes, soluções que busquem a resiliência a desastres iminentes. O município de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, ele é conhecido por sua vulnerabilidade às águas. Ele é escolhido como estudo de caso, interessando o Rio da Costa e o tecido urbano imediatamente conectado a ele. A desnaturalização desse rio foi iniciada na década de 60 e ele hoje encontra-se totalmente degradado.
percebe-se que os projetos infraestruturais da cidade afetaram diretamente o Rio da Costa, interferindo na relação formal deste com as vias e lotes adjacentes, dando origem a variados padrões morfológicos. Isso posto, formulam-se as seguintes perguntas iniciais da pesquisa. Qual era o traçado original do Rio da Costa? As ocupações de suas áreas lindeiras são de que tempo? As obras de desnaturalização do rio foram pontuais, desconexas, paulatinas ou existiu um planejamento global? A hipótese central é que essas obras infraestruturais foram pontuais, emergenciais e geraram diferentes tecidos urbanos com graus diferentes de resiliência às águas. Partindo disso, os objetivos. O objetivo geral é compreender escalas e tipos de obras infraestruturais realizada entre rios urbanos e tecidos urbanos, identificando e nomeando os processos morfológicos decorrentes, tendo como estudo de caso o Rio da Costa aqui em Vila Velha. Os objetivos específicos: revelar o traçado original do Rio da Costa, analisar o tratamento dado ao Rio da Costa no processo histórico de planejamento urbano de Vila Velha, estudar e periodizar os projetos de infraestrutura que incidiram sobre o Rio da Costa e suas consequências morfológicas, caracterizar e analisar as áreas adjacentes ao canal da costa e ao leito original do rio, identificando padrões e tecidos morfológicos, analisar a resiliência às enchentes desses diferentes padrões morfológicos. Objeto e recorte. Bom, essa é uma tábua comparativa de mapas resultante do meu mestrado, onde o meu ponto focal eram as vias e não os rios. Mas, a partir dessa comparação, desse período republicano dos mapas, o apagamento das águas ficou muito evidente. E isso me chamou muita atenção e me impulsionou a estudar esses rios, né? A única coisa que a gente vê marcada no Rio da Costa, que ele começa ali em 1889 e desaparece totalmente em 2019, é uma rua América do Sul que teve a permanência desse traçado do rio. Pode passar. Esse é um rio que ele já está no primeiro mapa encontrado de 1670, e um outro documento cartográfico muito importante que chama atenção é essa planta cadastral da cidade do Espírito Santo, que era como chamada Vila Velha em 1894. Nele já está marcado o rio, o mangue, né, ao redor, e uma linha máxima de enchente, ou seja, desde 1894 já tinha preocupação com essa enchente e as águas. Pode passar, por favor, Denise. Aqui a gente vê o Rio da Costa no seu leito inalterado ainda, na década de 1960, entre o Morro do Moreno e o Morro do Convento, né, e a sua foz é ali ao lado esquerdo, atrás dos morros, na Baía de Vitória. Pode passar, por favor. Aí, em 1962, por causa de uma grande enchente histórica de 1960, esse rio foi construído um dique Santo Inês e separou esse rio. E, na verdade, ele nem virou mais rio, ele virou chamado como Canal da Costa e Canal Garanhuns. O de cima, ele segue diretamente para a Baía de Vitória, na sua foz original, e o Canal Garanhuns segue para o Rio Jucu. Pode passar, por favor. No primeiro momento, né, como processo empírico de estudo e aproximação do objeto, foram feitos às mãos esses redesenhos de 1970 e de 2021, com a marcação do canal, a marcação conjectural do antigo leito do Rio da Costa e as principais vias estruturantes do território aí recortado. Pode passar, por favor. Em uma análise primária, né, ainda que incipiente e carente de embasamento teórico e documental, percebe-se claramente que os projetos infraestruturais, principalmente aqueles ligados à mobilidade urbana, afetaram diretamente o Rio da Costa. Principalmente a terceira ponte, que é uma ponte que faz a ligação da cidade de Vila Velha à cidade de Vitória, a capital, ela foi construída exatamente em cima do leito do rio. Então, a gente vê que alguns elementos estruturantes do sistema viário, como a Rodovia do Sol, a Luciano das Neves e a Avenida Carioca, certamente interferiram na relação formal do canal com as vias e lotes adjacentes, dando origem a variados padrões morfológicos, que eu consegui, numa primeira análise, evidenciar esses 10 padrões em croquis completamente diferentes. Pode passar, Denise.
Essa tese de doutoramento, ela pretende ser inovadora, já que partindo dos estudos morfológicos ainda pouco difundidos no Estado e inéditos para o rio em questão, pode ser capaz de fornecer aportes significativos para subsidiar planos ou projetos. Entende-se que estudar e correlacionar a desnaturalização dos leitos fluviais e os processos morfológicos sofridos nessas áreas adjacentes seja fundamental para verificar em que medida essas ações podem ser revistas, identificando as reais necessidades para projetos e planos de reinserção desses recursos hídricos na busca de cidades resilientes, que considerem essas diferenças morfológicas nessas áreas a serem interferidas, né? Outra questão é considerar o rio como revelador de um legado urbano, né, já que ele faz parte da história da cidade, possa ser aplicada em semelhante, alimentando as discussões sobre o uso dos estudos morfológicos na prática do planejamento urbano. Este estudo mostra-se relevante na medida que pretende contribuir com a crescente publicação de morfológicas no Brasil, em especial no nosso estado do Espírito Santo. Sendo assim, almeja-se aperfeiçoar os estudos sobre morfologia urbana, suas relações com o planejamento do lugar e sua história. O referencial teórico na verdade, são 3 grandes temas aqui. Morfologia urbana, há uma certa convergência já desses conceitos, né? Mudon, Oliveira, Costa e Neto, Panré. O conceito universal de resiliência urbana, que ainda vou ter que estudar mais, que ainda realmente foi há menos de 2 décadas que ele foi inserido, mas para mim é muito importante esse conceito. Escrevi até um conceito ali que eu achei da Sarah Miro, que eu achei ele bastante condizente com a pesquisa. E outra questão grande, outro campo grande, é a relação entre forma urbana e resiliência, que ainda tem sido pouco explorada, mas é fundamental para compreender o conceito e a importância de forma urbana resiliente. Pode passar, Denise, por favor. A metodologia adotada para abordagem do objeto será amparada pelos estudos morfológicos dos autores como Alexander, Panré, Conze e Kevin Lynch. Eles servirão de aporte para a análise elementar e a caracterização da área de estudo, identificando variáveis e padrões morfológicos, fundamentando a periodização e comparação dos mapas. Serão feitos mapas que vão ser ampliados, redesenhados, georreferenciados, para que eles possam ser comparados, sobrepostos e analisados. Serão usados para a confecção também fotografias de diferentes acervos, ferramentas do Google Maps, visitas a campos, e também deverão ser utilizados como materiais para a construção de estudo, projetos de obras infraestruturais, relatórios e planos de governos referentes a essas obras e ao recorte geográfico em estudo. Pretende-se, com esta análise, gerar mapas dos períodos a serem definidos, com identificação de padrões morfológicos. Posteriormente, como proposto nos estudos de Sharif, serão analisadas a associação entre resiliência e forma urbana nos diferentes trechos de cada período, considerando 4 questões-chave: resiliência de quê, a quê, para quê e durante qual estágio. Pode passar, Denise. Cláudia, só te avisar 1 minuto, só para você encaminhar. Ok. Então, esse aqui é só uma figura da estrutura conceitual de Sharif, que é onde eu vou me basear. Pode passar, Denise. Então, essa metodologia baseada no Sharif pretende responder a essas perguntas. Quais são as características de uma forma urbana resiliente? Quais são os principais elementos da forma urbana relacionados à resiliência urbana? Quais são os indicadores chaves para avaliar a resiliência da forma urbana? E como os elementos e indicadores da forma urbana se relacionam com a resiliência urbana. Só para completar a metodologia, né, a revisão sistemática da literatura, de todos aqueles temas que eu falei, deverão ser abordadas em todos os processos, revisitadas, e dessa forma pretende-se fundamentar as referências conceituais e proporcionar o diálogo entre esses diversos autores. A partir daí, são só as referências que foram usadas. Agradeço muito. Obrigada, gente. Obrigada a você. Aliás, agradeço a todos, Felipe, Denise, Cláudia, e convidamos a professora Maria Manuela Guinler Neto para os comentários sobre os trabalhos dos mestrandos e da doutoranda.
Manuela, fica à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Obrigada, mais uma vez agradeço o convite, é uma honra para mim, uma felicidade poder participar dessa fase, né, onde os trabalhos ainda estão sendo estruturados, né, e vou tentar trazer aqui o máximo de contribuição que eu posso para cada um de vocês. Dou os parabéns à Flávia também pela orientação dos trabalhos, aos alunos, pela escolha dos temas muito relevantes, né? Todos eles muito interessantes e com potencial muito acentuado aí para a gente debater essas questões contemporâneas importantes que relacionam aí a forma urbana, a paisagem, né? Os aspectos culturais também envolvidos, ambientais. Então, agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre cada um, e aí a gente pode, né, já traçar aí um pequeno diálogo entre o que eu vou trazer de contribuição e cada autor, e depois, num segundo momento, a gente pode abrir, né, para perguntas e também contribuições de outros professores e alunos aí do programa. Então, vou começar agora falando um pouquinho sobre o trabalho do Felipe dos Santos. Achei muito interessante, né, você trazer essa abordagem da física, né, aplicada aí às deformações do território. Acho que isso tem um potencial muito bacana de trabalho e de análise. Tenho também algumas dúvidas aí, questões em relação a determinadas partes do seu trabalho, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. A primeira delas seria em relação até a uma palavra que aparece no seu título e depois lá no final, que seria análise energética, né? Eu queria entender um pouco o porquê da escolha dessa palavra energética, né? E porque me chamou a atenção que você utiliza muito esses conceitos das forças atuantes, né? E aí depois a gente fala um pouquinho mais delas, mas primeiro eu gostaria só de te ouvir um pouco o porquê dessa palavra energética. Bom, a criança ainda está meio sem batizar, né? Realmente eu tô ainda trabalhando com a questão última coisa que você perguntou, tanto que eu mudei o título na última hora, você tem noção. Coloquei física clássica ou estática. Energética porque é um processo, né? A gente falar de força e não ser muito fisiológica, né? Porque se eu falasse análise pelas forças, ficaria muito mecânica. Quando eu coloco energética, abre a possibilidade de ser uma coisa mais humana, né? É um curso de arquitetura que a gente está fazendo uma análise que entra fatores sociais, né? Então, força eu achei muito pesado. Forças ou energético? Acho que o nome forças ficaria muito pesado, mas esse aí é uma coisa que eu achei, assim. De repente, está aberto aí para poder ouvir sua opinião. Eu tô... Sim, foi um primeiro questionamento que me surgiu depois de ler o seu trabalho, né? Porque me parece que o enfoque ele está muito relacionado com as forças atuantes, né? E que vão impactar aquele território de forma a produzir efeitos, né? Elásticos ou resilientes. Aí a gente pode associar a elasticidade, a deformação elástica, a resiliência, né? Também pode produzir impactos deformativos, né? E aí a gente pode associar, acho que a grande contribuição que eu posso trazer para você aqui é em relação à teoria da ecologia da restauração, né? Eu acho que ela vai fundamentar bastante o seu trabalho. Desculpa, gente, está uma barulheira aqui na minha rua, né? Mas, enfim. A gente está te ouvindo bem, Manuela. Tem um cachorro mesmo. Tem cachorro, caminhão passando. Mas fica tranquila, a gente está ouvindo aqui, atentos. Tá bem. Estamos atentos. Joia, obrigada. Então, eu acho que a ecologia da restauração, né, principalmente o trabalho de Wildhand,
ele vai, Wisenant, depois eu posso passar até a referência para vocês, ele é do campo da biologia, na verdade, né, e trabalha muito com essa questão da recuperação de áreas degradadas e esse viés aí da ecologia da restauração. Então, ele tem alguns diagramas muito interessantes que mostram, né, sobre o aspecto ambiental, principalmente como ocorrem esses processos de degradação. Então, justamente, ele vai relacionando ali a resiliência, essa capacidade, né, de retorno às condições vinculadas ao seu estudo como elásticas, né, vai mostrando, né, na medida em que se estabelecem os processos de degradação nos territórios do ponto de vista biológico e ambiental, eles ultrapassam os limiares bióticos, né, primeiramente os limiares bióticos, então há uma ruptura, e a partir dessa ruptura há, então, né, processos de degradação instaurados, e que, se forem muito intensos ou duradouros no tempo, eles podem ultrapassar os limiares abióticos, né? E aí, mais relacionado, então, o biótico mais relacionado à perda de biodiversidade, cobertura vegetal, e os abióticos, né, relacionados aí à estabilidade geomorfológica, ciclos hidrológicos, secas, né, desertificação. E eu acho que isso pode trazer uma grande contribuição para o seu trabalho, uma vez que depois, lá mais para frente, né, no seu trabalho, você vai trazer nessa estruturação territorial que vai fazendo análise, nas suas últimas fases, né, a fase 7, 8 e 9, a seca, os períodos de seca, de busca pelas águas, de imigração. Então, tudo isso, todas essas consequências ambientais vão trazendo também consequências sociais, né, no território, forças sociais ali que vão também se implantando pelo território. Então, acho que vai ter um diálogo muito bacana entre a física, a biologia, né, e essas relações aí que você já estabeleceu, né, os processos de ocupação do lugar e essa segregação socioespacial, as fragilidades ambientais somadas à fragilidade social, né? Então, acho que vai trazer uma coisa, um enfoque que vai dar mais força ainda para relação que você está buscando com a física, me parece, né? Porque tem um diálogo aí bem possível de relacionar. Agora, voltando um pouquinho, assim, algumas dúvidas que eu tive em relação ao seu trabalho, me parece muito importante definir claramente, né, quais são as forças, porque a gente entende realmente que são múltiplas forças que atuam para deformar os territórios, né, mas me parece também necessária uma especificação maior, né. Então, você chega a falar, né, em algum momento, em forças econômicas, políticas, sociais, culturais, ambientais, né, mas também me surgiu, né, pela leitura do seu trabalho, a ideia de que as forças ambientais são muito importantes, assim como as forças sociais, elas têm uma ênfase significativa aí no seu trabalho, né. Claro que aspectos econômicos, políticos e culturais vão sendo agregados, né, mas talvez não com a mesma intensidade que essas forças ambientais e sociais, né. Então, uma definição mais clara dessas forças eu acho interessante. Também em relação, né, a escala escolhida, né, regional de análise social, porque você vai trazendo ali, né, essa estrutura que foi muito bem montada, de histórica da ocupação, com ênfase, né, nas populações que definiam ali certas forças atuantes de expansão ou concentração ali de ocupação pelo território.
né? Então, achei essa parte já bem estruturada do trabalho, e pode contribuir ali para as análises sociais muito claramente. Quero dar parabéns pelos seus desenhos, né? Enriquecem aí a leitura e o entendimento do que você está trazendo como discussão, né? E questionar um pouquinho também a imprecisão do recorte, né? Porque me parece assim, você fala na escala regional, mas quando você começa de fato a espacializar, né, essas problemáticas no território, o recorte varia. Então, ora eu tenho um recorte mais retangular, ora eu tenho em cima desse recorte retangular uma forma mais orgânica ali de recorte, né, para estabelecimento dessas forças sociais. Então, acho que o recorte ele precisa de uma definição mais clara também. E, né, essa questão que você vai trazendo lá no final, né, quando você já vai trabalhando algumas análises, né, essa relação da palavra que você usa, né, o escoamento, que vem aí da física, né, dos conceitos da física, mas, e que podem ser muito claramente relacionados aos conceitos da biologia, né, nesses limiares de ruptura. Então, acho que essa pode ser uma grande contribuição, e achei que a sua análise, essa análise ali pelos tempos e pelos processos de deformação, foi muito interessante. Parabéns. Você quer fazer algum comentário sobre o que eu coloquei? Confirmar. Primeiro, a questão da biologia, da mudança climática. Eu não tinha pensado nela primeiro. Ela veio com os resultados. Aí, inclusive, pela definição de clima de Abissaba, né, do clima nosso semiárido, eu peguei os registros do século XIX, são totalmente diferentes. O pessoal só passava no território aqui. Então, para mim, foi uma grande descoberta esse território aqui, que eu moro aqui e não conhecia. Tem um caminho aqui de 500, mais de 500 anos que passa que os índios faziam, eu não conhecia. Então, assim, agora, e tem essa coisa, o século XIX falava que aqui só podia entrar na época de seca. Agora, aqui nós estamos vivendo a seca permanente. Então, assim, essas mudanças climáticas foi um ponto central, ficou um ponto central dos resultados. Eu vou ter que dar vou pegar sobre a biografia, e eu tenho um problema também com o recorte do território. Porque, inclusive, esse recorte do território, inicialmente ficava só capixaba, né? Isso me travou um pouquinho a pesquisa histórica, né? Essa dificuldade de ter essa variação. Eu disse assim, eu vou tentar recortar mais, agora que eu já tenho os resultados, nessa escala eu consigo fazer o recorte. Mas eu ficava pesquisando na história só pelo lado capixaba, né? E aí, simplesmente, eu fiz a pesquisa histórica para poder, a pesquisa do estágio de pesquisa, para poder encontrar o que está faltando. Faltou um monte de coisa. Aí, realmente, eu vou melhorar isso aí, e tem esse gradiente mesmo. Nessa escala, tem um gradiente mesmo tem período que o território está meio agregado, tem um período que está assim, mas eu vou tentar dar uma delimitada melhor nisso aí. Varia muito com o período histórico. Essa região aqui começou a ser Espírito Santo na década de 50, né? Então, todo o nosso traço cultural aqui, a cor da minha pele aqui, meu jeito de falar, o sotaque nosso aqui, tudo essa região Minas, Bahia aqui. Então, a barreira, essa delimitação geográfica também é um empecilho para o estudo, assim, nesse caso aqui específico dessa coisa. Mas eu vou tentar recortar melhor agora que eu já tenho os resultados, eu vou recortar. E obrigado pelas observações, eu vou pegar essa literatura e dar uma melhorada. Então, eu acho que talvez essa concentração nas forças, né, de foco do estudo nas forças ambientais e sociais podem trazer uma grande contribuição aí para o seu trabalho. E relacionando isso com a física, né? Acho que pode ficar muito interessante, tem muito potencial. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Denise Aparecida, né? Que trata da urbanização dispersa, especificamente em Colatina.
trazendo aí as questões principais de legislação, né, e dessa relação entre a legislação e a aprovação, né, de loteamentos, principalmente aí os loteamentos fechados, né, e o papel disso, né, no crescimento, no modelo de crescimento urbano, né. É importante aqui a gente destacar, por exemplo, as questões de expansão urbana, né, que podem se realizar tanto sobre a forma dispersa quanto a forma concentrada, né, então a gente vivencia um híbrido, né, dessas possibilidades de crescimento em muitas das cidades, e você coloca bem, não apenas nas metrópoles, mas em cidades médias e pequenas também, né, de todos os portes, aí que incluem essas noções de dimensão territorial e também de quantidade populacional mesmo, né, e crescimento populacional. Então, são lógicas aí que a gente, contemporâneas, que a gente vê estabelecidas sobre com maior ou menor intensidade em todos os territórios, né, em todas as paisagens urbanas, influenciando aí essas formas de crescimento urbano, né, que você se dedica aí a estudar um pouco, relacionando, né, esses loteamentos com a urbanização dispersa. Achei importante você trazer a questão de Colatina como um polo regional, né, e isso é muito vinculado a essa investigação da dispersão, né, porque uma vez que eu tenho uma cidade polo sobre um território regional mais extenso, ela tem influência sobre as cidades vizinhas, né, e aí até faço uma sugestão para você de, primeiramente, ampliar um pouco essa escala de análise, né, para relacionar a Colatina com as principais cidades vizinhas. Isso pode ser interessante até para você reconhecer, identificar eixos, né, de desenvolvimento de Colatina, né, em relação a determinada cidade, por exemplo, né, se há uma tendência à expansão de Colatina se unindo a quais cidades. Acho que isso é importante aí na sua pesquisa, já que é um polo regional, né, então começar com essa escala ampliada, acho bem importante. Isso vai, inclusive, te ajudar a perceber, né, quais são as tendências ali de expansão quando você reduzir a escala para o seu recorte, que você já conseguiu delimitar de uma forma mais clara, né. Então, você vai, por exemplo, perceber se aquele loteamento que está mais distante lá à direita, né, dos mapeamentos que você indicou, se ele tem vínculo com a cidade vizinha, se há uma tendência ali que está iniciando, porque me parece que ali é um grande loteamento meio disperso, realmente disperso no território, né. Então, e os outros, eles já estão mais vinculados, mais próximos da mancha urbana contínua, né, então eu acho que esse tipo de análise vai ser bacana no seu trabalho a partir do polo regional. Em relação à dispersão urbana, é interessante a gente perceber, né, que alguns autores, por exemplo, como Solli, ele fala que é difícil definir a dispersão urbana, né, mas, de certa forma, é fácil identificar quais as tipologias construtivas que estão relacionadas a essa, né, como, por exemplo, os loteamentos que você trabalha com mais foco, ou também empreendimentos industriais, né, comerciais, em modelos de campos difuso. Então ele vai trazendo um pouco essa ideia aí das tipologias, que eu acho que é uma coisa importante para desenvolver aí no seu trabalho. Você está trabalhando com uma tipologia específica da dispersão urbana, né, que são os loteamentos fechados, mas existem outras, então vale a pena
investigar um pouco isso para entender né, ou até mesmo para amplificar o foco, né, nos loteamentos. Mas outros autores, por exemplo, como Gilhan, eles vão falar, né, dos efeitos da dispersão. Então, para ele é muito fácil, então, quanto para um é difícil definir, para o outro é fácil identificar, né, em imagens aéreas ou sobrevoos, por exemplo, né, os saltos que a urbanização dispersa vai, ele até chama de saltos como o do sapo, né, que vão saltando territórios e estabelecendo, né, núcleos de urbanização dispersos pelo território. Então, ao mesmo tempo que é fácil identificar esses saltos, né, que podem acontecer em diferentes limites político-administrativos, né, então essa relação do polo é importante por isso, porque o salto pode ser em direção a determinadas cidades, mas ele também vai trazer que existe um problema conceitual teórico aí por trás, né, que é justamente essa definição, delimitação do que é urbano, do que é rural, né, e as diferentes classificações entre urbano e rural que a gente tende a ver, né, na era contemporânea, devido a essa urbanização dispersa, que tem muitas aí possibilidades de análise, de entendimento sobre as suas causas, né, econômicas, políticas, vinculadas à descentralização industrial e das atividades, principalmente econômicas, né. Então, é toda uma gama aí bem complexa de abordagens que são possíveis, né. Então, a Paola Viganò, ela traz também uma abordagem já, né, sobre as cidades horizontais, e vai trazendo, né, que a ideia do fragmento, né, que a gente fica muito relacionando a dispersão a essa ideia do fragmento, como se algo tivesse sido quebrado, né, mas se entende também que o fragmento é parte, né, de um todo. Então ela traz aí uma nova abordagem que pode ser interessante sobre a urbanização dispersa. Em relação à abordagem histórica e os mapeamentos, né, eu acho que você está bem avançada, né, conseguiu construir e estruturar uma boa análise histórica com esses mapeamentos, e achei interessante também quando você traz ali aquela ideia de cidade corredor, né, e isso reforça mais uma vez essa necessidade de ampliação pelo menos inicial do trabalho, para esse foco de polo regional, né, porque se é uma cidade corredor, ela também, não só do polo regional, mas das atividades econômicas, né, que você coloca, que é um local de passagem, de escoamento de minério, de ferro, de commodities, como a soja, até o porto, né, então essas relações econômicas aí vão se estabelecendo no território, como cidade corredor, né, então acho importante trazer um pouco dos aspectos econômicos, né, importantes aí para entender a urbanização dispersa e relacionar com o território específico nessa análise aí de cidade corredor que você traz. Então isso vai ter uma relação muito forte, né, entre as rodovias e o porto, esse caminho aí de passagem dessas atividades econômicas, mas é contraditório que você também traz, né, que embora Colatina tenha uma população rural considerada alta, né, as atividades agrícolas não são de maior representatividade na região, né, então acho que discorrer um pouquinho sobre isso, quais são as atividades econômicas mais importantes na região, o quanto essa passagem, esse corredor, cidade corredor, interfere, né, na forma urbana e
na própria dispersão que ocorre em Colatina. Então, são coisas que eu acho que podem contribuir aí para a sua análise. E, por fim, né, você vai trazendo, né, essas questões da omissão legislativa federal até 2017, e o seu trabalho vai criando esse foco de análise nos loteamentos de acesso controlado, e mostrando que isso já foi, de certa forma, absorvido pela sociedade e é um modelo que é replicado em muitos locais, né? Então, me parece muito interessante para o final da sua pesquisa você chegar nessa ideia dessa tipologia que você está trazendo, né, de loteamentos fechados, e como isso se relaciona aí com a dispersão que você está percebendo em Colatina. E isso muito em relação, né, acho que é um debate importante aqui, que você já inicia, né, mas que eu acho que deve ser aprofundado, é essa relação do sistema viário, né, da privatização do sistema viário nessa tipologia de condomínio fechado, né. Então, como que a forma urbana vai se estruturar contornando, né, essa tipologia e o que se perde, né, em a gente ter o sistema viário que tem uma qualidade, né, uma característica de ser público por natureza, o que a privatização do sistema viário impacta também no estabelecimento de outros tecidos urbanos ali em volta, porque uma das características da urbanização dispersa, né, é que enquanto ela avança, saltando pelo território, também a urbanização compacta vai avançando, e muitas vezes ela chega até a dispersa, né, e depois a dispersa pula de novo, e assim vai. Então, em metrópoles é possível ver isso, né, e até de forma mais clara, e até entre metrópoles, né, por exemplo, São Paulo e Campinas, né, você já consegue visualizar isso ocorrendo, né, então como a urbanização concentrada vai se aproximando da dispersa, e a dispersa pula de novo, e assim sucessivamente, né, como isso pode impactar a forma urbana que também vai se estabelecer no futuro, né. Então, são essas as considerações que eu teria. Você gostaria de comentar alguma coisa? E gostaria, primeiramente, agradecer. É muito bom ouvir as considerações de uma pessoa que de fora, né? A gente está tão acostumado com o nosso trabalho que algumas coisas importantes, como as que você destacou, às vezes passam batido. Eu gostaria só de esclarecer com relação às tipologias de loteamento. Fugindo um pouco do padrão, Colatina não tem muitos empreendimentos fechados. Com relação a condomínios de lote, ela tem apesar de ter aprovado 3, então daqueles 34, 33 são abertos, e isso causa uma certa inconsistência quando eu vou comparar algumas leituras que eu fiz de alguns outros locais, inclusive médios, e eu passo a comparar com a urbanização de Colatina. É interessante essa questão do salto, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, eu inclusive anotei, vou procurar por essa bibliografia, que me fez, inclusive, criar uma certa relação com algumas leituras que eu fiz do Nestor Goulart Reis, porque quando ele traz que a dispersão ela tem a ver com a compactação e a compacidade da urbanização, de imediato eu achei aquilo estranho, né? Curioso, porque como que eu ia relacionar uma urbanização dispersa a uma urbanização compacta inicialmente? E a partir desses saltos que você, de forma muito didática, explicou, né? Como que acaba acontecendo essa dispersão, se relacionou muito bem ao que eu li em alguns artigos dele e me deixa um pouco mais tranquila com relação
ao entendimento dessa parte da urbanização compacta e a relação dela com a urbanização dispersa. No mais, eu anotei tudo, agradeço muito por ter dedicado tempo na leitura do meu trabalho e por trazer contribuições tão pertinentes. Ótimo, eu que agradeço, muito obrigada. Então, vamos seguir agora para o trabalho da Cláudia Inês, né? A Cláudia, né, traz esse trabalho sobre os rios urbanos e traz fortemente o conceito de resiliência também, né, desde o seu título aí até a fundamentação teórica que você vai abordar. Então, e planejamento, né? Então, eu entendo que também, né, a ecologia da restauração pode ter uma relevância importante aí para o seu trabalho, né? Uma vez que vai trazer, sobre o ponto de vista biológico, né, e de recuperação de áreas degradadas, vai trazer essa ideia de resiliência, esse conceito de resiliência aplicado às questões ambientais, né? Então, também recomendo aí para você, assim como para o Felipe, né, o texto do Wiseman. Depois eu posso passar para a Flávia, né, Flávia? Seria ótimo. Eu estou anotando aqui, mas seria ótimo. Até coloquei, perguntar para a Manoela. Vou passar para você ainda hoje. Tá joia. E é um tema muito importante, né, para a gente discutir aí essas questões de como a gente lida, né, com os rios nas cidades e como essa forma de, até agora, né, colocada de desnaturalização dos cursos d'água, como você traz, né, como isso vai impactando também nos processos de ocupação e tendo consequências ambientais, né, como as questões de inundação, de ocupação das áreas, das planícies de inundação, né. Então, acho que as soluções baseadas na natureza, eu acho que elas são importantes no seu trabalho também, né, uma vez que a gente identifica, assim, que, na verdade, é preciso a gente conhecer melhor o funcionamento ambiental, né, e adaptar nossas formas urbanas e formas de ocupação do território às características ambientais, né, ao invés da gente continuar com uma ideologia, né, de dominar a natureza, né, por meio das técnicas humanas. Então, acho que é um debate muito importante, principalmente agora no contexto de mudanças climáticas, da nova agenda, né, nova agenda urbana, que prevê justamente, né, essa adequação aí às questões ambientais, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acho que da ONU, né, isso podem trazer contribuições importantes para o seu trabalho, justamente focando, né, nesses processos de mudanças climáticas que a gente percebe, como você bem menciona no seu trabalho também, sempre houve, né, um regime de chuvas que era estudado e mapeado, mas que com as mudanças climáticas isso está sofrendo um processo de transformação e de aceleração. Então, uma chuva que antes ocorria a cada 50 anos, hoje ocorre a 15, né? E então a gente precisa rever também esses impactos, né? E por isso o Wiseman é importante no seu trabalho, assim como esses objetivos da ONU, né? Acho que poderia trazer, né, nesse aporte conceitual e teórico, essas questões. Então, essa questão da resiliência, principalmente, né? Em como, que é uma questão fundamental, chave aí do seu trabalho, como que a resiliência urbana, ela pode ser um caminho, né? E ele passa necessariamente pelo entendimento, né, do funcionamento ambiental, né?
Então, em relação assim, ao seu trabalho, acho que ele está bem estruturado, né? Me parece ainda um trabalho mais inicial, tá, em construção, né? Assim como também o outro trabalho da doutoranda da professora Neida. Então acho que o doutorado ele está iniciando esse processo de estruturação, né, pelo que eu pude perceber. Então acho importante, né, essas questões aí que você traz a partir desse ponto aí, que a partir de 1960 ocorre esses processos de desnaturalização, né, e como eles hoje, né, no terceiro milênio e nas primeiras décadas do século XXI, eles estão sendo repensados diante da crise climática e de uma série de impactos que a gente percebe que não há resiliência nas nossas paisagens urbanas, né, e como a gente pode pensar, né, as cidades e os rios, principalmente, que são o foco do seu trabalho, em favor dessa resiliência, né? Então, a única questão que eu trago, assim, formal em relação ao seu trabalho é que você trouxe ali alguns desenhos, croquis, né, imagens, mas elas ficaram muito pequenas no texto, e aí eu tive curiosidade, né, gostaria de ver um pouco mais de perto, mais ampliado esses desenhos, porque a partir dos desenhos a gente pode também tirar muita informação e perceber, né, eu acho sempre os desenhos fundamentais, assim, porque para desenhar a gente seleciona o que é mais importante de características daquilo que a gente está observando, né? E a gente representa, então, de um modo sintético. Então, é uma forma muito apropriada de sintetizar, de buscar o que é mais importante, né? Então, por isso eu gosto muito dos desenhos nos trabalhos. E acho que o seu trabalho tem esse potencial, mas ficou ali muito pequenininho, as legendas mal conseguia ler, não conseguia entender direito seus desenhos, queria ver eles maiores. Mas parabéns, é um trabalho bem promissor. Obrigada, Manuela. Já anotei aqui tudo. Eu e Flávia vamos correr atrás disso aí, né, Flávia? Agora, e queria primeiro falar assim, dar uma tietada, né? Porque, para mim, esse seminário é um presente, porque você, professora Manuela, Stael, a professora Flávia, que hoje é minha orientadora, Cosen, Muratori e Vitor, me acompanharam no mestrado inteiro, com a professora Eneida como orientadora. Então, para mim, tá, assim, hoje aqui está assim, todos os meus companheiros do mestrado. Então, para mim, é um privilégio muito grande ter a Flávia como orientadora agora, e você fazendo qualquer consideração, qualquer não, né? Qualquer no bom sentido, assim, fazendo as considerações, para mim, é muito importante. E realmente é isso, assim, a gente que é do doutorado, esse primeiro ano foi um período de muita adaptação e de muita revisão. E, para mim, o meu maior desafio foi me desapegar de vocês, né, assim, desses autores, desapegar no sentido não de deixar de lado, mas assim, de abrir o horizonte e pegar uns outros, né? Mas foi a minha conversa com a Flávia, que exatamente assim, eu estava apegadíssima no meu doutorado. E aí agora a gente está querendo ampliar mais os horizontes. Então, é realmente um presente muito, muito bom, né, Flávia? Nossa, com certeza, é um privilégio ouvir Manuela comentar o trabalho nesse momento, né? Eu acho que faz a gente repensar e observar algumas questões que pode dar continuidade também, outras que tem que ampliar, ou rever, ou mudar. Um privilégio, com certeza, concordo. Muito bom. O privilégio é meu também de poder ler os trabalhos tão bem estruturados, né? Eu fiquei assim, muito feliz de ver como um todo, como um conjunto todo, né, dos trabalhos, temas muito importantes, relevantes, trabalhos bem estruturados, com potencial. Então, o privilégio é meu de poder participar aqui, gente. Muito obrigada. Na verdade, essa minha iniciação na morfologia foi o workshop que a Flávia deu e a professora Eneida, e o seu livro estava lá. Então, assim, foi o primeiro, né, assim, o primeiro insight, e estão continuando aí no caminho, abrindo outros horizontes. Obrigada, Manuela.
Isso, eu acho que Obrigada. no doutorado é muito importante isso, né? A gente já tem ali uma base do mestrado, que é um trabalho mais prático, mais rápido, né? E eu acho que no doutorado é muito importante a gente ampliar e discutir mais a fundo determinadas questões importantes, né? Então, acho que está no caminho certo. Queria ampliar o debate, convidar professores, alunos do PPGAL, caso queiram fazer comentários ou perguntas. Acho que as perguntas que a gente não consiga responder nesse momento, elas são importantes. Professora Eneida, na sequência, professora Marta. Fiquem à vontade. Bom, obrigada. Obrigada a Manuela por mais essa passada de olhos aí, abordagem sobre os trabalhos do nosso programa. E parabéns aos 3 alunos, parabéns à Flávia. Eu fiz aqui algumas anotações, eu queria, primeiro, assim, parabenizar de modo especial a Cláudia e a Flávia pelo avanço na orientação, pelo avanço no prosseguir do trabalho que eu acompanhei na disciplina de metodologia da pesquisa até dezembro, né? E a orientação da Flávia nesse processo é bem recente e a gente já percebe efeitos muito positivos aí. Então, parabéns às duas, fiquei bem feliz. Tem uma sugestão ou 2 sugestões para a Cláudia, de leituras específicas sobre o local, né? Então, a dissertação de Bruno D'Alessandri, defendida aí outro dia, uma ótima dissertação. Já estou com elas, Já havia e presenciei a dissertação, amei. Pronto. Então, ele traz informações importantes aí sobre a transformação urbana e da paisagem desse rio. E uma outra referência a qual ele próprio se baseou, de um trabalho da geografia, o do Marcos Vinícius Sartório, aluno do professor André, um trabalho também primoroso, mas dentro do contexto da geografia, e que é uma referência aí importante também para nós. Então, essas são as considerações para a Cláudia. Para o Felipe, eu tenho uma sugestão de leitura. Eu vou te enviar já uma mensagem com ela. É uma tese que foi defendida na USP, de Lucas Bambosi. O título da tese é Do Invisível ao Redor, Arte e Espaço Informacional. Ele trata de outras forças, de outras energias que você não mencionou. Ele fala de forças e energias geradas pelos fluxos de comunicação e como isso interfere no espaço de modo invisível. Então, não é para você acrescentar mais uma força, não, mas é para você saber que saber que existem estudiosos, de repente você mencionar e não sei, né, em quais forças você vai se concentrar aí no seu estudo, mas você pode, por exemplo, mencionar diversas e falar brevemente sobre cada uma delas e se concentrar em algumas ou em uma, né? Mas isso é uma questão aí para você e sua orientadora pensarem, né, avaliarem em conjunto. Mas eu achei interessante, porque essa é uma abordagem bem atual e bem presente, tá? Então, acho que você vai gostar do trabalho. E Denise, eu também tenho uma recomendação muito focada no seu empírico, né? Que talvez você já tenha tido contato, é a dissertação da Renata Simões. Ela trata dos espaços livres, mas ela chama a atenção da ampliação sucessiva de perímetro urbano em Colatina
da localização em vetores de expansão diferentes de empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, num lado, né, numa vertente, e loteamentos e condomínios numa outra vertente de expansão. Então, com isso, há uma abordagem assim, cruzada, né, dessa possibilidade que a expansão do perímetro urbano dá, né, desses saltos aí que a Manuela comentou, e como é que isso se comporta no território. Para um lado vai o pessoal mais pobre, para o outro lado o pessoal mais rico, né? Falando assim em termos bem gerais. E me ocorreu uma outra questão, né? Que você pareceu assim um pouco receosa na abordagem, na sua resposta que você deu, porque você encontra questões diferentes da sua literatura quando você analisa, mas isso é ótimo. Isso é a sua contribuição, é a contribuição no confronto da literatura com o empírico. Então, eu sugiro que você leia abordagens, leia coisas sobre as cidades médias, sobre padrões e relacione essa abordagem com as especificidades de Colatina, em confronto com essa literatura. Então, eu posso dar o exemplo da professora Espósito, Maria Encarnação Espósito, que é da Universidade de Presidente Prudente, é a professora da Geografia e uma líder nessa pesquisa sobre cidades médias. Ela esteve numa banca comigo na Geografia de uma aluna que estudou São Mateus, e a aluna ficou até o fim. Ela queria indicar no início que São Mateus, queria provar que São Mateus era uma cidade média, mas ela ficou com medo, porque justamente por isso que você falou. O que ela constatava em São Mateus não se enquadrava nos padrões que essa equipe lá de São Paulo, liderada por São Paulo, vamos dizer assim, né, mas com ramais em todo o Brasil, indicava determinados padrões que São Mateus não atendia. Então, ela foi chegando à conclusão, não posso dizer que São Mateus seja a cidade média. E aí foi uma surpresa. Então, ela falava assim, vou comprovar a centralidade de São Mateus, alguma coisa desse tipo, mas escapou. E a surpresa foi que a professora Espósito questionou isso. Por que você não diz que São Mateus é uma cidade média? E aí ela falou assim, mas pela literatura, pelo que eu li dos seus escritos, precisava ter um hipermercado, precisava ter shopping, precisava ter um monte de coisas que São Mateus não tem. E naquela época, shopping era só o Shopping Vitória. Não existia shopping em Vila Velha, não existiam outros shoppings na Grande Vitória. Então, eu levei esse debate também. Então, quer dizer que cidade média aqui é Vitória e nada mais, né? Porque o shopping só tem Vitória. E o que a Espósito falou é que aqueles padrões que eles estabeleceram são muito voltados para o interior paulista. Então, no interior paulista é assim. As cidades médias, elas têm shopping, elas têm hipermercado. E sempre associado a uma rodovia de fluxo de integração com outras cidades. Então, e ela trouxe esse tipo de debate que ela travou com a equipe ligada à rede de pesquisa lá do Pará, que eles achavam que eles estavam fazendo uma abordagem equivocada e que lá no Pará não existiam cidades médias por esse mesmo motivo, porque dentro dos padrões estabelecidos, nenhuma cidade paraense, a não ser Belém, cumpria lá naquela ocasião. Então, a conclusão da professora Maria Encarnação Espósito é que esses padrões, eles precisam ser revistos, eles precisam ser pensados de modo regional também. E, entendeu? Então, não tenha receio de garantir assim, a polarização que Colatina tem, né?
mesmo que ela não se enquadre em todos os requisitos aí da equipe que estuda ou da rede de pesquisa que trata da questão, tá bom? Então, é isso que eu tinha a dizer aí para estimular um pouco mais o estudo de vocês. Obrigada. Obrigada a você, Neida. Marta, fica à vontade. Então, vocês estão me ouvindo? Não estou botando fone. Parabéns a todos de novo. Obrigada, professora Manuela, pela maratona que você está enfrentando conosco, com muita tranquilidade e contribuindo bastante, né? Imagina, um prazer. E o que me chama a atenção, na verdade, são pontuais, né? O Felipe, eu acho que eu não vou me estender, mas a Eneida falou de algo que eu acho que é um gancho. Que quando ela fala do Lucas, agora me escapou o nome, Pampone, né? O vínculo, a articulação com o atravessamento com as artes, sabe? Não sei como, mas esse autor que a Eneida fala vai pelo caminho das artes, é um grupo forte na USP, tecnologia e artes digitais, né? Então, tem outros professores, enfim. Se você achar em algum lugar, aí o Instagram dele bomba, porque tem essas coisas, né? Essas indagações e tal. Bom, passando para a Denise, na sequência, eu só queria pontuar brevemente, Denise, a questão da escala, realmente, a Neide já jogou para a escala regional, né? Assim, enfatizando isso. E aí eu vou um pouco para a escala urbana, né? Porque tem um pontinho que você traz aqui que eu acho muito importante, a meu ver, talvez porque eu tenha já estudado isso, não sei se vai caber, tá, professora Flávia e Denise? Mas é quando você aponta vazios urbanos em áreas centrais, né? Então, você traz uma complexidade ali desses processos, e o vazios urbanos é um dos processos, né? O vazios urbanos, eles não são coisa só, né? É um processo também especulativo e tal. Mas também são fisicamente instituídos ali, né? São essas e que impedem essa densificação da cidade, enfim, é um desses fatores que vocês sabem bem. E aí, talvez, quando você for falar de legislação, você tem um item também de legislação, a legislação urbana, né, ela é muito importante nesse quesito, especialmente com o Estatuto da Cidade, há 20 anos, né? Então, a gente fica aí, 20 anos, não tem aplicabilidade, então a gente tem que começar a falar disso sempre que puder, e fazer disso algo que não seja um bicho de 7 cabeças, né? Porque quando a gente vai estudar o Estatuto da Cidade, os instrumentos urbanísticos, né? Sobretudo a função social da propriedade, nesse caso, né? Como incidir para que isso aconteça, tem o PEUC, parece que é uma sigla inatingível, né? Mas é muito simples, né? É o parcelamento, tem que parcelar, tem que edificar, tem que urbanizar, tem que construir compulsoriamente, né? Ou seja, você é obrigado a isso. Essa é uma função da propriedade, seja pública ou privada, obrigado entre aspas, é institucionalmente posto, né? Para regular o uso do solo e não ter esses problemas aí que você está trabalhando tão bem. Então, chega-se até o IPTU progressivo e tal. Então, aqui eu acho que você pode fazer um gancho, se a pesquisa permitir, ou até uma observação, né, de que a aplicação do plano diretor urbano, especialmente, que contempla isso, né, e aí a gente tem, aqui é dificílimo no estado do Espírito Santo, nem a capital quer enfrentar isso, né, imagina, né, Colatina que está começando, então, teríamos que fazer uma pesquisa, né, nesses lugares que isso já aconteceu e que foi positivo, como Diadema e São Paulo, né? Enquanto aqui a população, quem estava no primeiro momento aí falando, né, na mesa anterior, fez uma campanha da função social da propriedade, levantou os imóveis, levou para a prefeitura, notificou, a prefeitura foi notificada, e teve uma liminar que uma juíza determinou que respondesse, isso é muito interessante também, eu não falei no final da campanha, né, na outra vez, estou falando agora, mas você pega em São Paulo, quem fez isso foi a gestão anterior, tem tudo uma metodologia de levantar, de notificar e de aguardar esse tempo todo aí, que também demora demais, né, para a pessoa fazer alguma coisa. Mas, enfim, lembrei desse dado, passando,
e vocês vão avaliar. E a Cláudia também, quero dar os parabéns à Cláudia, né? Eu acho que a Cláudia é a madura aqui, né? É a doutoranda. E aí a gente sempre vê mais coisas ainda, né? E essa continuidade é muito... Adorei o madura, viu? É a madura do doutorado, você viu, né, que eu falei. Corrigiu. Corrigi. Maturidade, ela está em todos os lugares, são muito bem-vindas. Inclusive, porque você vem do mestrado, né? Então, isso está acontecendo já no nosso doutorado. Os alunos estão chegando com essa perspectiva, isso é muito bom. Então, o que eu vejo? Você tem lá rios, né? Estou pegando essas categorias, eu pego muito coisa de conceito e categoria. Rios e infraestruturas, né? São grandes categorias aí. E ambas essas categorias, elas possuem conexões, são conectadas. E mais ainda, estão em rede. Então, você tem a palavra conexão e rede, que eu acho que são elementos assim, de análise importantes. Cláudia Madura, e nós... Adorei. Gente, eu estou me dispersando, vou fechar o chat. Então, o que acontece? As águas, né? E aí a gente sabe disso, né? Como recurso hídrico, de ambiente urbano, de ambiente rural, são absolutamente articuladas de modo sistêmico, né? Esse é o problemão, né? Encheu aqui, o outro lado não encheu junto, foi aterrado, então gerou, né? Desmobilizou o assoramento, isso chega na base das encostas dos morros. Então, assim, é uma questão muito complexa, mas que eu acho que a escala, novamente, agora a escala, se na Denise eu vi a escala do urbano, né? Você vai falar de urbano, mas talvez a escala da bacia hidrográfica, entendeu? Um primeiro recorte de entendimento desse lugar, um atravessamento entre escalas um pouco para situar, né? Chegando numas redes, né? Nas redes, enfim, que se aproximam de rios por regiões, e que são todos interligados, pelo menos no tecido metropolitano, né? Que isso é uma discussão fortíssima da Baía de Vitória, né? Que você faz recentemente, sei lá, 100% de despoluição e tal, na capital, mas não adianta nada, que na Bahia tem todo o desaguamento, né? De vários rios, entre eles o da costa, enfim. Então, lá de Santa Maria, quer dizer, toda essa situação, né, deságua-se ali, se você não tem uma despoluição, nesse caso, né, que aconteça de modo sistêmico, integrado, não adianta nada, uma água mistura na outra e vai desaguar tudo no mar, né? Vem lá da nascente e vai chegar no mar. Então, assim, é mesmo um atravessamento de território muito impactante, né? E aí eu acho que você chega na sua escala urbana, e aí sim, você assenta a discussão da forma urbana, né? Então, assim, a problemática é maior, mas a forma é urbana. Mas esse agenciamento dessas águas, né? Elas se articulam em conexões de redes ampliadas, né? É isso, gente, parabéns. Vamos continuar aí no nosso seminário. Obrigada a vocês aí. Obrigada, Marta, também. A gente que agradece. Mais alguém gostaria de comentar ou de fazer alguma pergunta? Os mestrandos, a doutoranda. Eu posso agradecer enquanto isso? Pode, claro. Eu quero agradecer a professora Eneida, porque agora a pergunta que está ecoando na minha cabeça é quais são os padrões de cidade média do Estado do Espírito Santo. E é muito bom saber que a professora Maria Encarnação se posicionou dessa maneira. E agradeço também a professora Marta. Essa aplicação do Estatuto da Cidade é realmente um desafio que nem sempre a gente quer enfrentar, mas é de suma importância. E quem sabe eu consiga inserir no corpo da minha dissertação. Eu acredito que seria uma grande contribuição para a Colatina e para o Estado em si. Muito obrigada. Denise, quero agradecer passando os slides, né, e a todos os colegas que estavam na organização aí, que não é moleza organizar isso aí, fazer template, passar Obrigada a todo mundo que estava organizando aí por trás das câmeras. Bem, eu vou então retomar aqui a palavra. Vou fazer um comentário muito breve, que a gente ainda tem um tempo aí, seminário.
Eu acho que não é o meu papel aqui ficar falando de cada um dos trabalhos, né? Não vem ao caso. A gente está aí nas nossas orientações travando os nossos debates, as nossas questões, trazendo a margem, né, a superfície, os problemas da pesquisa, porque as qualidades são muitas. Então, eu queria só falar, assim, os desafios que a gente está enfrentando em cada um dos projetos, só para compartilhar com vocês. O projeto do Felipe, eu acho que ele tem muito potencial, tem um potencial enorme, ele traz muitos conceitos, muitas questões novas, assim, para mim, especificamente, né? Eu falei, física está muito longe da minha capacidade, às vezes, de compreensão, então, a gente tem conversado muito. Acho que o Felipe, ele tem os desafios dele, são recortar, né? Não dá para trabalhar com 100 conceitos, com 100 noções, tem que ter uma ou duas. Eu acho que acho que a professora Eneida está te falando aí alguma coisa. Denise, você quer ler para todo mundo? Que apareceu só uma janelinha aqui para mim, não consegui ler. Uma indicação para Denise novamente. Ela passou para mim a indicação da dissertação que ela comentou acerca de São Mateus, e parece que ela está ligada ao programa de pós-graduação da Geografia. E, com certeza, Eneida, vou atrás. Muito obrigada. Posso continuar aqui? Não vou me estender, não, gente. 2 minutinhos só, assim. E eu acho que é trazer o debate para o campo da arquitetura. Então, a gente tem feito um esforço da geografia, né, também. Então, a gente tem feito um esforço em materializar os nossos debates, para eles não ficarem muito no campo da imaterialidade. Então, temos conversado, sabe, Manuela, sobre a questão do Aziz Absaber, a gente precisa entender, do Flávio Vilaça, quando ele vai falar da questão dos diagramas do território, mas a partir de interpretações que ele faz. Então, do próprio Montaner, que embora, né, não tenha sido uma questão ainda trabalhada, porque o Montaner faz uma interpretação sobre a arquitetura, a gente também, ele trabalha com a questão do diagrama de forças. Então, assim, eu tenho tentado puxar o Felipe para o campo da materialidade. Eu acho que o principal desafio nosso, Felipe, nesse trabalho aí. Tá? E a partir dos comentários, não, eu estou falando a minha opinião, né? Você está falando que não sabe, mas eu acho que é. Denise, acho que já está bastante orientada pela professora Eneida. A Cláudia, pela professora Eneida e pela professora Clara também, né, Denise? Acho que teve uma grande interferência e contribuição, conhece muito sobre a questão de colatina, junto com Vivian Bani, né, o trabalho da Vivian, e o trabalho da Renata Simões, que sim, foi considerado no trabalho de Denise, trabalho ali orientado pela professora Eneida. Então, são grandes referências, estão lá, acho que é muito importante. E a Cláudia, a gente está tentando aí, realmente, acho que questão de ampliar, sair um pouco porque ela acabou de terminar o mestrado, aí você já começa o doutorado, então acho que há esse desafio implícito de tentar avançar, sair daquele campo que a gente fica muito impregnado quando a gente termina um trabalho. Então, a gente precisa também largar um pouco para o novo chegar. Então, acho que isso é importante, a gente está fazendo esse esforço e tentando trabalhar essas questões, né, da resiliência. Eu acho que as contribuições que a Manuela trouxe foram muito boas, muito boas. Então, a gente vai tentar ler, uma leitura tanto para o Felipe quanto para a Cláudia, que a Manuela indicou. Acho que a gente pode até fazer um esforço coletivo na compreensão. Também eu acho que era isso. Eu queria agradecer muito, novamente, Você viu, Felipe? Acho que é para você, professora. Eu queria isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Professora Marta,
Você acha que eu posso encerrar? Posso? Então, olha, agradecemos novamente a participação de todos, especialmente de Felipe, Denise e Cláudia, que expuseram seus trabalhos, e da avaliadora externa, Maria Manuela Guinler, a professora, e retornaremos às 14 horas com a última sessão do 12º seminário da pós-graduação de pesquisa, e com a sessão 10. Obrigada a todos, desejo aí um bom almoço, uma boa tarde a todos, e nos vemos. Obrigada, gente, pelo convite, foi ótimo participar com vocês, e desejo um ótimo seminário, e também fiquei curiosa aí para ver os trabalhos no decorrer. Me mantenham informada, por favor. A gente convida para a banca. Isso. Exato, para os contatos continuarem. Isso, bom trabalho a todos. Obrigada. Manuela, um beijo nas mineiras.